Galera, um dos elementos mais lembrados de Game of Thrones ou dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo são os dragões. Pô, aquelas criaturas gigantescas, aterrorizantes, muito ligadas à magia. Você provavelmente lembra dos dragões da Daenerys, o Drogon, o Rhaegal e o Viserion. Mas antes de tudo, teve muito dragão. Antes desses dragões que você conhece, teve muitos outros. E é exatamente desses bichinhos que a gente vai falar hoje. Quem são esses dragões? Quem comandava eles? Qual era o poder desses dragões? O tamanho deles? Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Os dragões são criaturas extremamente importantes dentro do mundo, do universo de Game of Thrones. Foi com eles que a família Targaryen, vinda da antiga Valíria, conquistou o continente de Westeros e governou os 7 reinos por 300 anos. E mesmo depois disso, quando todo mundo achava que os dragões estavam extintos, eles voltaram a ter importância. Os dragões têm uma ligação muito forte com a magia desse universo todo, como um todo, tá? Tanto que dizem que depois que o último dragão morreu, os verões começaram a ficar mais curtos, os invernos mais longos e mais frios, e a magia no geral funciona melhor quando tem um dragão por perto. A origem deles é desconhecida, tem várias lendas de acordo com o lugar, que dizem inclusive de onde vieram os dragões, e alguns são conhecidos só de lendas mesmo, Dragões lendários. Existem pelo menos 2 dragões que fazem parte de lendas de alguns povos. Um deles se chamava Urrax, e ele teria vivido na época dos primeiros homens, milhares de anos antes da história de Game of Thrones mesmo. Não sabe muita coisa sobre esse dragão em particular, só que ele teria sido morto por um guerreiro chamado Servem do Escudo Espelhado. Teve também a Naga, um dragão fêmea que teria sido o primeiro dragão aquático do mundo, como se fosse uma serpente marinha gigantesca, que teria sido morta pelo Rei Cinzento, o antigo rei lá das Ilhas de Ferro, antepassado do Greyjoy. Ele teria usado os ossos da Naga para construir o salão dele, e o trono era emoldurado pelos dentes do dragão. E até mesmo a coroa desse rei era feita com os dentes desse dragão. Conquista dos Targaryen. Mas quando a gente fala de dragão em Game of Thrones, é claro que não tem como a gente não falar dos Targaryen, uma família que veio da antiga Valíria, uma terra quase lendária que foi destruída por um monte de fenômenos naturais. Eles foram os únicos valirianos que sobraram, porque antes dessa destruição, eles já tinham se estabelecido no litoral leste de Westeros, onde hoje fica inclusive a Pedra do Dragão. Uma coisa importante é que os Targaryen não eram uma família extremamente poderosa na antiga Valíria, e nem os dragões deles eram os maiores e mais poderosos. Tinha outros, que ninguém nunca conheceu, que eram muito maiores e muito mais perigosos. Um dos poucos citados dessa época era um dragão chamado Terrax, que foi montado por Jaenara Bellaris, uma mulher de origem valiriana, foi a primeira a viajar por todo o continente de Sotórios, ao sul de Essos, e que voltou 3 anos depois para contar como era lá, que é basicamente um mar de florestas. No começo, os Targaryen levaram 5 dragões lá para a Pedra do Dragão, e desses só um sobreviveu por mais tempo. Ele era Balerion, o Terror Negro, foi o maior dragão conhecido nas Crônicas de Gelo e Fogo. Os relatos dizem que ele era todo preto, coberto de escamas pretas, e até o fogo dele, as chamas, eram negras e muito, muito quentes. Quando Balerion sobrevoava uma cidade, por exemplo, praticamente anoitecia. As asas dele bloqueavam a luz do sol. O bicho era muito, mas muito grande. O Balerion foi montado pelo Lorde chamado Aegon Targaryen, que depois ficou conhecido como Aegon o Conquistador. Isso porque, junto com as esposas dele, que também eram irmãs dele, a Rhaenys, que montava o dragão Meraxes, e a Visenya, que montava Vaga. Eles realmente dominaram os 7 reinos de Westeros, da muralha para baixo. Tudo passou a ser governado pelos Targaryen. A maioria dos reinos se rendia e propunha alianças só de ver os dragões. Mas mesmo assim eles causaram muita destruição, como no Campo do Fogo ou em Harrenhal. E no final da conquista, o Balerion ainda derreteu as espadas dos inimigos do Aegon para forjar o que se tornaria o Trono de Ferro, o famoso Trono de Ferro. Dança dos Dragões. Durante os primeiros 100 e poucos anos lá de reinado dos Targaryen, outros dragões nasceram, como por exemplo o Quicksilver ou Mercúrio. E alguns dos mais velhos morreram, como o próprio Balerion, que morreu de velhice mesmo, com quase 200 anos de idade. E é um pouco depois da morte do Balerion que começa uma guerra civil dentro da família Targaryen. A guerra que ficou conhecida como Dança dos Dragões e que vai ser mostrada House of the Dragon. Quando a Dança dos Dragões começou, existiam 20 dragões vivos. Os maiores de todos eram a Vhagar, que nesse momento era o maior dragão vivo e já estava quase do tamanho do falecido Balerion. O Venator, conhecido como a Fúria de Bronze, que era o dragão do rei Jaehaerys I, um dos maiores dragões também. A Asa Prata, ou Silverwing, montada pela rainha Alysanne Targaryen. A Dreamfire, da princesa Rhaena. Meleys, a rainha vermelha da princesa Alyssa. Caraxes, o verme sangrento do príncipe Aemon. Syrax, da princesa Rhaenyra. Depois deles vinham os dragões bem mais jovens, um pouco menores, mas que também participaram ativamente na guerra entre as duas facções da família Targaryen. Eles eram o Seasmoke, ou Fumarésia, que depois foi deixado livre, sem um cavaleiro dragão para montar nele. O Sunfire, ou Dourado, do rei Aegon II, um dos dragões mais respeitados e lembrados pelos Targaryen.
Tessarion, a Rainha Azul do Daemon Targaryen, Vermax do Príncipe Jacaerys Velaryon, Arrax do Príncipe Lucerys Velaryon, Tyraxes do Príncipe Joffrey Velaryon, que não é aquele Joffrey, ainda bem, né? E a Moon Dancer, ou Baila Lua, da princesa Baela Targaryen. Existiam ainda os dragões Stormcloud, ou Tempestade, Shraikos e Morgul, que eram jovens demais, praticamente bebês, e ainda não podiam ser montados. Além desses todos que eu falei, ainda existiam 3 dragões selvagens, que viviam por ali, sabe, em Pedra do Dragão, sem ninguém ter coragem de montar. E olha que eles eram bem grandinhos. Eles eram Fantasma Cinzento, que tinha esse nome por causa da cor, e porque raramente aparecia, o Ladrão de Ovelhas, que era chamado assim por motivos óbvios, e o Canibal também por motivos óbvios, tá? Ele comia outros dragões menores, e era, inclusive, o maior dos 3 dragões selvagens. O último dragão. No final da Dança dos Dragões, que foi uma verdadeira catástrofe para os Targaryen, praticamente todos esses dragões já tinham morrido. Na real, sobraram só 4, tá? O Ladrão de Ovelhas e o Canibal, os 2 selvagens, a Asa Prata e o Manhã. Foi um dragão que nasceu durante a guerra, ou seja, ele era ainda bem jovem. A partir daí, os dragões nasciam, iam se desenvolvendo um pouquinho, morriam jovens e já não cresciam tanto. Diz, inclusive, que os últimos eram do tamanho de um cachorro, de um gato, nem dá pra montar mais. O último dragão não ganhou nenhum nome, ele viveu pouco e era muito doente, um bichinho que, tipo, já estava em rumos de extinção. E foi o que aconteceu quando ela morreu. Os dragões estavam oficialmente extintos. Os Targaryens usavam as caveiras dos grandes dragões mortos do passado para enfeitar a sala do Trono de Ferro da Fortaleza Vermelha, inclusive a do Balerion, né, o maior de todos. Quando teve a revolução contra Aerys II, o Rei Louco, e Robert Baratheon subiu no trono, ele guardou todas aquelas caveiras de dragão num porão da fortaleza. Afinal, aquilo era símbolo do poder dos Targaryen, né, que tinham sido tirados do trono depois de 300 anos governando. Daenerys Targaryen. Desde a morte do último dragão, todo mundo tinha certeza que eles estavam extintos. Só que lá em Essos, exilada, né, tava a filha do Rei Louco, a Daenerys, que vivia junto com o irmão dela, o Viserys. A Daenerys foi prometida em casamento e ganhou uma caixa com 3 ovos de dragão como presente de casamento. E mesmo assim, ninguém achava que os dragões poderiam voltar, já que os ovos de dragão muito antigos acabam virando pedra. É quase como se fosse um fóssil, né? Uma curiosidade. Só que aí, como a gente viu, Daenerys conseguiu chocar os 3 ovos de dragão na pira funerária do Khal Drogo, onde ela ganhou aquele título todo de Anã Queimada, Mãe dos Dragões. E tudo aquilo lá que a gente viu, tá? Como vocês sabem, os dragões da Daenerys receberam os nomes das pessoas mais importantes para ela. O Drogon, o maior dos 3 dragões, era uma homenagem ao Khal Drogo, né? Marido dela. O Viserion era por conta do irmão dela, o Viserys. E o Rhaegar era por conta do príncipe Rhaegar Targaryen, irmão mais velho dela, que deveria ter sucedido o Rei Louco no trono, mas foi derrotado pelo Robert Baratheon. Isso acabou sendo até uma quebra de tradição, porque os primeiros dragões dos Targaryen, como Balerion, Vhagar e Meraxes, recebiam os nomes de antigos deuses valerianos. E isso foi tradição mesmo por muito tempo, até a Daenerys acabar com isso. A série já prometeu pelo menos 17 dragões. Em Game of Thrones a gente só teve os 3 da Daenerys e, pô, já foi aquele caos todo no final. Imagina, galera, imagina 17 brigando muitas vezes entre si. Não tem como dar ruim, né? É o que a gente quer ver. E se você gostou desse vídeo, gostou de ter conhecido mais sobre todos os dragões de Game of Thrones, da mitologia de Game of Thrones, deixa pra gente um joinha, um like e se inscreve no canal. Pô, bom demais saber que você tá com força total no canal. Só você tocar aqui, ativar o sininho. Eu falei pra você, você com o sininho ativado, você tá ficando informado. A gente tá aqui pra te informar. Obrigado e vamos junto com House of the Dragons. Tô voltando em breve. Valeu, galera. Fui!